Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. As crianças vão para suas atividades. Nós vamos aprender um pouco da palavra do Senhor. Efésios capítulo de número 2. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. O texto nos fala sobre a salvação pela graça. E nos diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Feche seus olhos, uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nós mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Nós temos neste culto orado ao Senhor, louvado o Teu nome. Temos visto, ó Pai, os Teus filhos sendo usados para ministrar a Sua igreja. E nós pedimos que mais uma vez o Senhor fale conosco, que mais este momento o Senhor possa impactar os nossos corações através da Sua palavra. Ó Pai, que em nome de Jesus o Teu nome venha a ser glorificado neste momento. Que enquanto eu ministro a Tua palavra, ó Pai, o Teu Espírito possa fazer com que cada palavra que é direcionada pelo Senhor possa encontrar um terreno fértil no coração dos Teus filhos. Abra os nossos entendimentos para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cumpra com o propósito pelo qual o Senhor enviou a Sua palavra nessa noite. Que em nome de Jesus, toda e qualquer barreira espiritual que se levante para que a boa exposição da Tua palavra não seja feita, possa ser em nome de Jesus repreendida, ó Pai. E que nós possamos ouvir a Tua voz, que mais uma vez, ó Deus, possamos aprender dos Teus estatutos e que nós saiamos aqui, ó Pai, cristãos melhores, mais aperfeiçoados, pelo poder da Tua palavra. Eu oro a Ti, ó Pai, crendo na ação do Teu Espírito e com o perdão dos nossos pecados, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos? O texto que nós lemos nos fala um pouco sobre a salvação pela graça de Deus. Os primeiros 3 versos desse texto que nós lemos mostra quem éramos antes de conhecermos a Cristo. Fala sobre a nossa condição antes da fé cristã, antes da fé salvadora de Cristo trabalhar em nossos corações. A partir do versículo 4, nós vamos ver o que Deus fez em nós, o como a graça atuou nos nossos corações, o como a graça, chegando em nós, nos fez novas criaturas, nos fez novas pessoas. E o versículo 9 e 10 vai mostrar que a salvação que nós vivemos, a salvação que vivenciamos, ela não tem nenhum mérito humano. Ela não está ligada às nossas obras e que as nossas obras, no máximo, evidencia que a gente foi salvo. Portanto, nós não somos salvos por nossas obras, nós somos salvos pela obra de Cristo realizada na cruz do Calvário, mas executamos boas obras como resultado de já termos sido salvos pelo Senhor. Portanto, esse capítulo nós podemos dividir nesses 3 aspectos: quem nós éramos, o que Cristo fez
e quem nós somos hoje na presença de Deus. Quem nós éramos, o que Cristo fez e quem somos hoje na presença de Deus. Existe na teologia um termo muito conhecido, e esse termo ele é muito importante para a igreja, que é o seguinte: depravação total. E o que seria isso? Depravação total refere-se à queda do ser humano. Quando Adão caiu, e Adão era o nosso representante legal diante de Deus, toda a humanidade cai junto com ele. Todos nós somos pecadores porque Adão caiu e, por consequência, esse pecado de Adão passa para todos nós de alguma forma. Isso chamamos de pecado original. Isto fala que a humanidade está completamente depravada. O por isso tanta morte, o por isso tanta mentira, o por isso tanto adultério, o por isso tanta ignorância, o por isso tanta corrupção, porque o homem ele é essencialmente depravado. O homem é em sua natureza caído, o homem é em sua natureza inclinado para o pecado. Uma bela forma de nós vermos isso é nós olharmos para as crianças. É só você olhar para o seu filho e você vai ver que de vez em quando você precisa chamar a atenção dele, você precisa corrigi-lo, você precisa ensiná-lo nos caminhos do Senhor, porque ele vai mentir, porque ele vai às vezes bater no coleguinha, porque ele às vezes vai gritar com você, e você nunca ensinou isso para ele. Você nunca chegou e falou assim: filho, hoje é o dia que o pai vai te ensinar como é que mente. O pai vai te ensinar hoje como é que manipula as pessoas. O pai hoje vai ensinar como é que rouba o brinquedo do coleguinha. A gente não ensina nada disso, pelo contrário. A educação existe justamente para que essas características não venham vir sobre o seu filho, ou se tiverem, que saiam dele. Mas ele faz isso naturalmente porque ele é caído, porque ele é um pecador, porque ele já nasceu naturalmente com essa inclinação para o mal, ele já nasceu naturalmente com essa inclinação para o pecado, e isso todos nós. Pode ser que você, talvez, assim como eu, nasceu num lar cristão, como a gente costuma falar, num berço evangélico. Mas, na verdade, até aqueles que nascem em berço evangélico, até aqueles que nascem sendo criados na presença do Senhor, que desde pequeno já conhece a Escritura, que vai para a salinha, que participa do ministério infantil, isso também é um pecador, que também precisa ter um encontro com a graça de Deus e também precisa que Jesus o purifique de seus pecados. Qualquer criança sendo criado fora dos caminhos do Senhor, sendo criado na igreja, ela tem uma natural inclinação para o pecado. Ela está essencialmente depravada, ela está essencialmente longe de Deus. E isso é importantíssimo. Essa doutrina ela é tão importante que ela foi diversas vezes durante a história da igreja atacada. Quando a gente estuda um pouco da história da igreja, a gente vai ver que um herege muito famoso, um dos principais hereges que já houve na história da igreja, chamado Pelágio, ele ia contra essa doutrina. E ele acreditava que o homem nascia essencialmente neutro. Em outras palavras, o pecado que Adão cometeu não ia afetar o seu filho, não ia afetar você. A pessoa ela ia, durante a sua vida, decidir se ela ia obedecer ao Senhor, se ela não ia obedecer. A pessoa sozinha, ela se salvava ou não se salvava, isso dependia dela. Aí, alguns anos depois, na verdade, mais de um século depois, aparece o semipelagianismo, porque o pelagianismo, no concílio de Éfeso, foi descartado. O semipelagianismo já entendia, não, o homem, ele é mau. Só que mesmo o homem sendo mau, ele ainda consegue sozinho ir até Deus. O homem ainda sozinho consegue ir até o Senhor, ele dá o primeiro passo, a graça depois ajuda ele, mas ele sozinho consegue ir até Deus, e isso era um problema. E nós precisamos tomar cuidado como igreja com isso, porque você pode falar: Samuel, mas isso aí aconteceu lá no século V da era cristã. Mas esse problema ainda existe na atualidade por conta da mentalidade de muitos de nós. No fundo, a gente acredita de que nós somos bons. No fundo, lá no fundo, a pessoa ainda acredita de que ela é essencialmente boa, de que ela pode até cometer alguns erros, ela pode ter alguns desvio ético ali, mas ela não é tão ruim assim. Mas o primeiro ponto dessa mensagem para nós refletirmos é a respeito de que nós somos completamente depravados. Que essencialmente nós estamos longe de Deus, que pela própria natureza, por nossa própria inclinação, nós não serviríamos ao Senhor. Porque o homem é essencialmente depravado, essencialmente ele está longe do Senhor. A Bíblia descreve pelo menos 3 ressurreições feitas pelo Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão evangelista Kleber, com muita propriedade, falou hoje sobre uma delas.
E o que muda nessas histórias lá de Lucas 7, daquele jovem, ou em Lucas 8, da filha de Jairo, ou lá em João 11, a respeito de Lázaro, era o estado de decomposição. E assim é na nossa sociedade, o homem é essencialmente depravado. O que muda é que alguns talvez estejam num estado de decomposição maior e outros não tanto. É aquilo que Jesus fala na parábola dele para o fariseu, lá na casa de Simão, o fariseu, em Lucas capítulo 7, versículo 40, por ali. Ele fala, certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, o outro 50. Então, um deve mais que o outro. Aí o texto diz assim, Jesus falando, não havia os 2 não tinham possibilidade de pagar. Então, os 2 foram perdoados. E essa é a nossa história. Talvez alguns aqui devem mais. Talvez alguns aqui foram mais longe na depravação, no pecado. Talvez alguns foram aonde eu nunca fui, mas de igual forma a gente deve da mesma forma e a gente sozinho não consegue pagar essa conta. O texto está mostrando isso. O versículo de número 1 está falando que o homem está morto em suas ofensas e pecados. O verso 2, por gentileza, Farne, coloca ali para mim. O verso de número 2 diz que em outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo. O que é isso? Isso fala sobre a ideologia desse mundo. Isso fala sobre o mundo está indo de uma direção e você ir junto com o mundo para essa direção. Tanto que todos os homens, a maioria deles que não servem a Deus, seguem alguma ideologia. Segue algum caminho, segue alguma coisa, ele anda segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar, esta expressão refere-se a Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que é isto? Além de andar segundo o curso deste mundo, nós andávamos segundo influência maligna. Existem coisas que você fez, de que o diabo estava tentando, que o diabo estava armando cilada, de que o diabo estava envolvido com tudo aquilo ali. Havia uma influência maligna atrás de muitas coisas que nós fazíamos. Versículo de número 3. Entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isso fala já não sobre só uma influência maligna, mas sobre algo inerente à natureza humana. Tem vontade de mentir, mente. Tem vontade de usar droga, usa. Tem vontade de beber, bebe. Tem vontade de trair a mulher, trai. Tem vontade de manipular alguém, manipula. Nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo o que a nossa natureza pedia, fazendo o que a nossa natureza queria fazer, o que o nosso pensamento queria. E o texto diz, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Agora coloca o versículo 4 aí. O versículo 4 começa com uma conjunção adversativa, e como diria o teólogo John Stott, nunca pule uma conjunção adversativa na Bíblia, porque depois disso vem uma coisa extraordinária. O texto diz assim, mas Deus. E aqui muda todo o jogo do texto que nós estamos lendo. Porque até então Paulo está descrevendo qual é a situação do homem longe de Deus. Até então Paulo está descrevendo qual é a natureza e quais são as atitudes que advêm de um homem que está completamente depravado. Mas aí no versículo 4 ele vai mostrar que Deus entrou na jogada. E essa é a história da nossa vida, irmãos. Nós também éramos assim, andávamos em outro tempo segundo o curso desse mundo. Mas hoje não, hoje a gente anda segundo a palavra de Deus. Antigamente andava segundo uma influência maligna, mas hoje você é morada do Espírito Santo de Deus. Antigamente fazia a vontade da carne, fazia a vontade dos pensamentos, mas hoje não. Você consegue viver uma vida de santidade diante de Deus. Antigamente, por natureza, você era filho da ira, mas agora por adoção você foi feito filho de Deus. Você já não é mais quem você era, você já não faz mais o que você fazia, você já não anda pelas estradas que você andava, porque Jesus chegou na sua vida e transformou a tua história, transformou a sua identidade. Você foi salvo para a glória de Deus. E nós precisamos entender isso. Sem o Senhor nós não estaríamos aqui. Você e eu sozinho nunca nos chegaríamos a Cristo, mas a graça dele nos alcançou. O homem não tem em si mesmo
capacidade para se aproximar do Senhor. O homem não tem em si mesmo capacidade para ir até Deus. A graça precisa alcançar ele. Vamos ser sinceros, você saiu da droga porque foi a graça de Deus que alcançou você. Você saiu do estilo de vida que você tinha porque a graça de Deus alcançou você. Você já não faz e já não fala o que fazia antigamente porque a graça de Deus alcançou você. Paulo está descrevendo as características de um homem que está morto em seus pecados e em suas ofensas. De alguém que anda segundo o curso deste mundo, que faz a vontade da carne dos pensamentos, que anda sobre uma influência maligna, porque ele está morto. E aí, é só você fazer um teste, que você vai ver, que se você chegar em qualquer defunto e começar a falar com ele, começar a pedir para que ele reaja, e começar a pedir para que ele faça alguma coisa, ele não vai fazer porque ele está morto. Ele não ouve, ele não reage. E quando o texto fala sobre aqueles que estão mortos em suas ofensas e pecados, está falando de pessoas que espiritualmente estão longe de Deus e não conseguem dar respostas ao Senhor. A graça de Deus é quem nos capacita a crer. É a graça de Deus que nos capacita a pregar. É a graça de Deus que nos capacita a viver em santidade. É a graça de Deus que faz com que a gente esteja aqui hoje, levantando as nossas mãos e adorando ao Senhor. É a graça de Deus que acompanha toda a trajetória cristã. E como eu disse e reitero, está todo mundo debaixo dessa mesma questão. O homem é essencialmente depravado. Romanos 3,10 diz que não há nenhum justo sequer, não há ninguém que faça o bem, todos juntamente se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Ninguém sozinho consegue a Deus. É só você pensar nos fariseus, evangelista Justinaldo, na época de Jesus. Em João capítulo 8, Jesus falou que eles eram filhos do diabo. Os caras eram religiosos, conheciam mais a Bíblia, o Antigo Testamento, que talvez eu e você. Mas eles não tinham tido um encontro com o Salvador. E aqui vai uma lição importante para você. Porque a gente olha para um camarada que está na droga, que está na criminalidade, e fala, esse cara está perdido. E realmente ele está. Mas você chega naquele cara que é pai de família, que é fiel à esposa dele, que está criando o filho dele, que às vezes bebe ali socialmente, que não tem vício em droga tal, mas que não serve ao Senhor, cara, ele está perdido também. E aí você vai a alguém e você vê que aquele cara está batendo lá na porta da sua casa, ele faz parte de uma seita e ele está pregando um evangelho totalmente distorcido para você, ele está perdido também. E que a pessoa que vai todo dia lá na missa, no domingo e toma na Eucaristia, ela está perdida também. E aí você fala, mano, está perdida. Ela precisa ter um encontro com a graça salvadora. E por que essa pessoa pensa que está salva? Porque a gente tem essa perspectiva, a gente acha, no final das contas, que as nossas boas atitudes, que as nossas boas obras, que a nossa boa conduta nos salva. E tem um monte de gente dentro da igreja com esse tipo de perspectiva. Se eu fizer tudo certinho, lá no final Jesus vai falar, ó, agora você está salvo. E não, meu irmão. Você não é salvo porque você é bonzinho. Você não é salvo porque você é obreiro. Você não é salvo porque você está vindo na igreja todo culto. Você não é salvo, não. Você é salvo porque a graça de Deus te alcançou, meu irmão. A graça de Deus nos alcançou. Que esse legalismo não alcance a nossa igreja. Que essa doutrina satânica e carnal não alcance os nossos corações. Que você não seja esse tipo de crente que acha que é bonzinho, porque faz tudo certinho. Ah, eu tenho uma área VIP no céu por conta disso. Não, entra nesse tipo de pensamento. Nós só estamos aqui, só somos salvos porque o Salvador nos encontrou, meus irmãos. É o Salvador que nos encontrou. Versículo 4, mas Deus. Cara, se Deus não entra na jogada, estava todo mundo perdido. Se Deus não entra na história através de Cristo Jesus e morre na cruz do Calvário pelos nossos pecados, estávamos todos perdidos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele está mostrando agora já não mais quem nós éramos. Porque Paulo está falando assim, ó, nós éramos dessa forma, e tem gente ainda vivendo assim. É isso que Paulo está falando. Nós éramos assim, e tem pessoas que estão vivendo assim. Aí Deus entra na jogada, mas Deus...
Aí, o cara que está morto recebe vida da parte do Senhor. Ele se converte, isso é a conversão, vem um arrependimento e diversas outras coisas que não é o assunto aqui. Porque ele recebeu vida da parte de Deus. Mas ele só recebeu vida da parte de Deus por alguns fatores. Primeiro, versículo 4. Versículo 4. Diz assim: mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. A salvação, ela só existe. A salvação, ela só é. O homem só é alcançado e tem a sua vida mudada porque Deus é riquíssimo em misericórdia. E o que é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é Ele olhar para você e falar assim: ó, você merecia isso, mas eu não vou te dar isso. A misericórdia de Deus é Ele olhar para o homem e falar assim: você merecia o inferno, mas eu não vou te lançar no inferno. Você merecia a enfermidade, mas eu vou te livrar da enfermidade. Você merecia a perdição eterna, mas eu não vou te dar a perdição eterna. A misericórdia de Deus é quando Deus tira de nós o juízo que nós merecíamos. Salmo de número 103, versículo 10 diz que Deus não nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que nós somos pó. O Salmo 103 é conhecido como o Salmo da Misericórdia. E o que o salmista está falando é que Deus não nos tratou como nós merecíamos ser tratados. Deus te envolveu com amor quando você se converteu? Deus te envolveu com algo, sabe, extraordinário. Deus te acolheu, Deus te chamou de filho, Deus te deu uma nova identidade. Deus mudou sua vida, você foi acolhido pelo Senhor. Deixa eu te dar uma notícia, você não merecia isso. Ele te deu porque Ele é um Deus misericordioso. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Outra questão que está envolvida com a nossa salvação. Deus rico em misericórdia e um Deus que se move em amor pela humanidade. E esse amor de Deus pela humanidade é um amor incondicional. Não tem nada que eu faço que faz com que Deus me ame mais. Não tem pecado que eu cometa que faz com que Deus me ame menos. O amor de Deus é incondicional. E o amor de Deus é tão extraordinário, tão extravagante, que a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo de número 8, que Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Em 1 de João, capítulo de número capítulo de número 3. Em 1 de João capítulo 3, a Bíblia diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que nós fôssemos chamados filhos de Deus. O amor de Deus se revela ao homem, porque o homem não merece esse amor. Nós não merecemos. Você se conhece, eu me conheço. A gente sabe, a gente não merecia esse amor. Mas esse amor é incondicional. E a mensagem da graça é uma mensagem que tem que mexer com os nossos corações. A mensagem da graça é uma mensagem que lança fora todo o mérito pessoal e que a gente começa a ver que, na verdade, a gente não mudou de vida, que a gente não é o que é hoje, porque um dia a gente falou assim, chega e agora eu vou mudar. Não, cara, é porque a graça entrou no seu coração. Porque se Deus que é misericordioso, quando Ele deveria e poderia ter te matado quando você estava no pecado, ao invés de te levar à morte eterna, Ele preferiu te dar vida e vida com abundância. Porque esse Deus que se move em amor, sabendo na eternidade que você se perderia, porque Adão se perdeu e que você viveria uma vida terrível, mesmo sabendo de tudo isso, Ele falou assim, eu vou enviar meu filho para morrer na cruz do Calvário, para que esse camarada se arrependa e para que para toda a eternidade ele possa estar ao meu lado. Isso é amor, isso é misericórdia.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A gente pode ver todas essas características que o texto está falando em alguns episódios da Bíblia. Dentre eles, nós podemos ver claramente em Marcos capítulo de número 5, na vida daquele moço que habitava em Gadara. Alguém possesso por muitos demônios. O texto fala que os demônios, quando indagados por Jesus, dizem que são uma legião. E legião é uma contagem romana de 2.000 anos atrás, de 2 a 6 mil soldados. Então imagina o quanto de demônio habitava no corpo desse camarada. A Bíblia diz que ele andava nu. A Bíblia diz que ele andava gritando pelas ruas. A Bíblia diz que quando prendia ele, ele soltava os grilhões, quebrava as cadeias, ninguém podia conter ele. Era um camarada que vivia à margem da sociedade. O texto diz que o demônio o impelia para os desertos. Quando esse camarada acordava, ele estava em sepulturas, ele tirava o corpo das pessoas e deitava ali. Aí você olha e fala assim, como alguém chega num estado desse? Como alguém consegue viver uma vida tão distante de Deus? Mas a notícia mais maravilhosa nesse texto não é a vida que ele vivia. Mas o texto diz em Marcos capítulo 4, versículo 35, que Jesus chega nos discípulos e fala assim, passemos para a outra margem do lago. E Jesus estava passando para outra margem do lago para salvar aquele homem. Houve uma grande tempestade para que Jesus não chegasse naquele lugar, mas o Salvador chegou. E talvez na sua vida aconteceu a mesma coisa. Muitas tempestades, muitas batalhas espirituais, muita oração, muita coisa aconteceu para que Jesus não te alcançasse. Mas a boa notícia é que Jesus te alcançou. É que Jesus chegou e o diabo perdeu mais uma alma. E glorificado seja o Senhor pela tua vida que está aqui. Porque significa que o diabo não pode impedir o Salvador de chegar até você. Jesus chega do outro lado e aquele cara que anda gritando, aquele cara que ninguém quer ele por perto, aquele cara que está nos sepulcros, que está nos desertos, que está nu, que está gritando, que está se automutilando, esse cara que está vivendo essa vida, quando Jesus chega, ele corre para perto de Jesus, se prostra diante de Jesus e tem a vida completamente transformada. Talvez você esteja orando por pessoas que estão vivendo em condições assim. Talvez você esteja orando por pessoas e talvez você seja a pessoa que está vivendo longe de Deus, que está vivendo coisas e fazendo coisas que você não deveria porque está distante do Senhor. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Existe um Salvador, o nome dele é Jesus e a graça dele te alcançou e pode alcançar a sua família, pode alcançar os seus amigos, pode alcançar o Parque São Lucas e fazer com que outras pessoas que estão na droga, que estão no crime, que estão longe de Deus, venham e se aproximem, porque essa graça recebe qualquer um que chega até ela. O texto mostra que tudo é por conta desse Salvador. Quando Jesus sai de Gadara, aquele moço, ele já tinha virado um missionário. Quando Jesus havia permitido os demônios irem até aqueles porcos e eles se precipitam no abismo, as pessoas olham e veem aquele moço assentado, vestido em perfeito juízo, e eles têm medo. E aí ele tem o desejo de ir com Cristo, para onde Cristo for. Jesus fala para ele, não, você vai voltar para a sua casa. Você vai voltar para os da sua família. E você vai contar para ele quão grandes coisas fez o Senhor por ti. E o quanto ele teve misericórdia de ti. Você tem um desejo de pregar e você ainda não tem muito conhecimento. Você tem vontade de falar de Jesus, mas você ainda sabe o que você faz? Conte aquilo que Cristo fez na sua vida. É isso mesmo, Fê, é chegar para as pessoas e falar assim, olha, eu vivi uma vida desse jeito, mas Jesus me alcançou. É fazer isso mesmo, Pai, é chegar e ter a oportunidade de falar, eu vivia uma vida desse jeito, mas Jesus me alcançou e eu fui transformado. É testificar para as pessoas que existe um Deus que mudou a sua vida e que é poderoso para mudar a vida delas. Mas isso, agora eu te pergunto, cara, aquele cara que está vivendo lá no sepulcro, que tem um monte de demônio habitando no corpo dele, ele poderia sozinho falar assim, não, eu quero mudar de vida, agora cansei de ficar aqui
no cemitério, eu cansei de ficar andando nu aqui na rua, eu cansei de ficar gritando, vou mudar de vida, vou começar a ir para a igreja. Sozinho ele conseguiu fazer um negócio desse? Nunca. Ainda mais ele que estava possesso por demônio. Ele nunca ia fazer aquilo sozinho. Mas o texto diz, em Marcos capítulo 5 começa falando assim, e Jesus chegou. Aí quando Jesus chega, muda tudo, irmão. Quando Jesus chega, muda tudo. Aí lá João capítulo 4, a mulher vai buscar água no poço, é uma mulher que teve já 5 casamentos, é uma mulher que está longe de Deus, é uma mulher que faz parte de um povo mestiço, que é o povo de Samaria, é um pessoal que está longe da aliança que Deus tinha com Israel, é uma mulher que está longe. Aí Jesus fala assim, hoje eu preciso passar lá em Samaria. E se você estudar um pouco sobre geografia bíblica, você vai ver que os judeus não passavam por Samaria, eles davam volta nas montanhas que tinham, para não precisar passar por Samaria, porque eles não gostavam do samaritano. Mas graças a Deus, Jesus não é igual às pessoas, né? Porque talvez muita gente não queria você por perto. Mas Jesus falou, eu tenho que passar naquele bairro, eu tenho que passar naquela casa, eu tenho que passar naquela igreja, eu tenho que passar naquela família, porque eu tenho uma alma para resgatar ali. E glória a Deus, porque Ele passou lá na sua vida, irmão, e resgatou você. Os irmãos aqui cantaram, João capítulo 8. Uma mulher apanhada no ato de adultério. Levam ela diante de Jesus e os religiosos querem apedrejar ela. E uma notícia importante para você. Sempre vai ter religioso para querer apedrejar quem é pecador. Como se ele também não fosse. Sempre vai ter legalista, sempre vai ter esse povo chato que tem. Mas sempre vai ter esse tipo de gente que quer apedrejar. Mas o nosso Jesus não trata os pecadores assim. Ele acolhe aquela mulher. Ele perdoa os pecados daquela mulher. Ele chama ela de filha e fala, não peques mais, pode ir em paz. Jesus inverte toda a jogada e mostra para os religiosos que eles também mereciam aquela sentença, que eles também tinham pecados diante de Deus. Jesus, essa cara de Jesus é extraordinária. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que ele volta a escrever no chão. Ele nem olha para os caras. E aí cada um vai largando a pedra e vai saindo, vai largando a pedra e vai saindo, vai largando a pedra e vai saindo. E aí Jesus olha para o olho dela novo e fala assim, alguém te condenou? Ela falou, não, Senhor, ninguém me condenou. E ele olha e fala, nem eu te condeno. Sabe o que ele está falando? Nem eu que poderia te condenar, te condenei. Nem eu que tinha autoridade, santidade, suficiência para lançar sua alma no inferno, vou fazer isso. Eu prefiro te salvar, eu prefiro mudar a sua vida, eu prefiro transformar a tua história, eu prefiro perdoar os teus pecados. O texto mostra de que o homem só sai do estado de pecaminosidade que ele tem, ele só sai desse estado de morte espiritual quando Deus entra na jogada. E quando Deus entra na jogada, o que ele mostra ao homem? A sua graça. Porque é a graça de Deus que capacita esse homem a crer em Jesus e, portanto, ser salvo. O texto mostra que essa graça envolve a misericórdia de Deus e envolve o amor de Deus por nós. Mas aí, algo extraordinário acontece, versículo de número 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Além de Deus ter entrado na jogada e mudado a sua situação diante de Deus, Ele ainda te coloca em lugares elevados de forma espiritual. Além de você já não ser mais aquela pessoa que vivia morta nos pecados e ofensas, que andava de influência maligna, que andava segundo o curso deste mundo, que vivia, como diz Paulo, no tempo da ignorância, aquela pessoa cega pelo Deus desse século, que é Satanás. Além de você já não ser mais essa pessoa, porque Deus entrou na jogada e com a sua graça te salvou, Ele ainda te fez assentar juntamente com Cristo nos lugares espirituais, nos lugares celestiais. Isso fala da posição que Deus nos colocou. Ele tira um homem que está morto no âmbito espiritual. Ele pega esse camarada que está longe de Deus. Ele pega essa pessoa que não merece nada a não ser juízo da parte de Deus. E além de salvá-la, Ele faz com que essa pessoa esteja em lugares elevados espiritualmente. Saiba disso. Samuel, aqui nessa igreja eu sou membro.
Você é um cristão que foi colocado por Deus em lugares elevados espiritualmente falando. Deus te colocou em lugares elevados. E sabe qual o maior lugar elevado que Deus te colocou? Você é filho de Deus agora, cara. Uma pessoa que não merecia, uma pessoa que está morta nos pecados e ofensas, uma pessoa que está longe de Deus pela sua natureza, uma pessoa que merece da parte de Deus somente o juízo. Agora ela pode ser chamada e evidenciada como filho de Deus, como um embaixador de Cristo, como uma nova criatura, como uma pessoa que tem autoridade para colocar a mão sobre pessoas endemoniadas e expulsar o demônio, que tem autoridade para falar em nome de Deus, que tem autoridade para orar para o enfermo ser curado. Deus te colocou em lugares espirituais elevados. Além de ter te salvado, Ele ainda te municia de forma espiritual e te coloca em lugares elevados, espiritualmente falando. E por que de tudo isso? Versículo de número 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Em outras palavras, Deus se mostrou bom a nós, em Cristo Jesus nos salvando. Quando Jesus salva alguém, os séculos vindouros começam a evidenciar as abundantes riquezas da graça de Deus. Sabe o que significa isso? Eu citei aqui alguns exemplos de pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. Nós temos aqui na igreja alguns exemplos, ou melhor, todo mundo aqui foi alcançado pela graça de Deus. E o que o texto está dizendo? Que Deus faz isso, Deus te salvou para mostrar nos séculos que estão para vir ainda o quanto a sua graça é rica, o quanto a sua graça é extraordinária. É por isso que eu mencionei pessoas que foram perdoadas depois de séculos e séculos e séculos que Jesus alcançou essas pessoas. É Deus mostrando assim: eu salvei o Ricardo neste século, para no século seguinte as pessoas olharem para a história do Ricardo e ver que a graça de Deus é uma graça abundante. Deus fez isso para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. E o mais extraordinário é que todo século que se renova, e se você ler esse texto, vai estar a mesma coisa, porque é uma promessa contínua sobre a vida da igreja de Cristo. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade conosco em Cristo Jesus. O que é misericórdia? É quando Deus não me dá o que eu mereço. E a bondade e a graça de Deus é o quê? É quando Deus me dá o que eu não merecia. A misericórdia é quando Ele não dá o que eu mereço. Eu mereço o juízo, Ele não dá o juízo. Então isso é misericórdia. Mas eu não mereço a graça, eu não mereço ser salvo, eu não mereço ser usado, eu não mereço nada disso. Então isso é bondade, isso é graça da parte de Deus para nós. E que haja, irmãos, na nossa compreensão, a mesma que havia em Davi quando escreveu o Salmo 23, que ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe o que ele acreditava? Ele acreditava nisso. A minha jornada é uma jornada onde Deus não me dá aquilo que eu merecia, porque a gente desliza, porque a gente peca, porque a gente falha. E aí Deus que poderia nos castigar, o Deus que poderia nos lançar no inferno, e ainda poderia se justificar por isso, porque Ele é santo, Ele não dá isso em toda a minha jornada. E além disso, Ele ainda me usa. Além disso, Ele ainda me ajuda no sofrimento. Além disso, Ele ainda me abençoa. Além disso, Ele ainda me usa. Então Ele me dá a sua graça, e a vida do cristão é pautada nisso. Graça e misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então, em nome de Jesus, que você saia desse culto hoje com essa compreensão. Nada do que você tem ou faz, você recebeu por mérito próprio. Nada do que você fez ou faz é porque você é bonzinho, é porque você é habilidoso, é porque você é capaz, porque você só virou cristão porque a graça te alcançou, você só prega o evangelho porque a graça te alcançou, você só está aqui hoje porque a graça te alcançou, porque o que nós merecíamos é o inferno, mas esse Deus é tão extraordinário que Ele nos livrou do inferno e nos destinou para as mansões celestiais para vivermos com Cristo Jesus. Versículo de número 8 é o versículo que resume todo esse capítulo. O versículo de número 8 diz que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto
não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, por intermédio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom, todas as vezes que você lê a palavra dom na Bíblia, você pode substituir ela pela palavra presente. A palavra dom no grego é charismas. E essa expressão, ela sempre se refere a presente, é uma dádiva que Deus entrega aos homens. O texto está mostrando que a fé, sabe a fé que você exerceu em Cristo? Você falou, eu creio. No dia do seu batismo você falou, eu creio que ele nasceu e morreu pelos meus pecados e tal. Essa fé, ela não vem de você, ela vem de Deus. A graça que te salva, ela vem de Deus. É presente de Deus para os seus filhos. Versículo de número 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O texto mostra quem eu era, do versículo 1 ao 3. No versículo 4 mostra Deus entrando na jogada com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor, nos resgatando e nos colocando em lugares espirituais elevados. E aí, do versículo 8 a seguir, ele começa a mostrar de que tudo isso não envolve nenhum mérito da parte do ser humano. Não tem nenhum mérito. A salvação, o fato de você estar salvo, não vem das obras. E por incrível que pareça, essa mensagem ainda assusta muitos de nós. Porque no final das contas, muitos de nós que vemos de igreja, que tem usos e costumes e tal, às vezes essa mensagem tão assertiva, tão legalista, eu não estou dizendo que a gente tem que pregar sobre viver em santidade, a gente tem que pregar sobre viver em santidade, a gente tem que falar sobre tudo isso, mas eu queria que você entendesse hoje que você não é salvo porque você vive em santidade. Porque se fosse assim, todo mundo aqui estava perdido. Você não é salvo porque você vive de uma forma piedosa diante de Deus. Não, você não é salvo por isso. Nunca. Porque essa conta nunca vai fechar. Você nunca vai ser santo da forma que você gostaria de ser. E você nunca vai ser santo da forma com que Deus exige que você seja. Então as suas obras de caridade, de bondade, porque prega, porque lidera, porque faz a obra de Deus, porque vive se santificando, você não é salvo por isso. Você não vai estar com Cristo eternamente porque você vive dessa forma. Uma vez eu falei isso para uma pessoa e ela ficou assustada. Mas como assim eu não tenho que fazer nada? É justamente isso aí, é o texto bíblico que diz que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Não vai ter ninguém diante de Deus no céu que vai olhar e falar assim, eu mereci estar aqui porque eu fui top lá embaixo. Eu fui o cara, na hora de viver em santidade eu cheguei lá e não vai ter ninguém que vai fazer isso diante de Deus. Porque ninguém tem essa moral diante do Senhor. Deus não deixa o homem ficar com a glória é sempre de Deus. Não vem das obras, é graça. Não é porque eu sou bonzinho, é graça. Não é porque eu faço tudo certinho, é por causa da graça. Não é porque eu me abdiquei de viver uma vida distante do Senhor, é por causa da graça. Aí essa graça entra no meu coração e faz com que eu me arrependa dos meus pecados, faz com que eu me converta, faz com que eu me santifique, faz com que eu peça perdão, faz com que eu pregue, faz com que eu louve, faz com que eu ore, faz com que eu jejue, faz com que eu me volte para Deus. Por quê? Porque Ele já me salvou. Muda o jogo. Eu não me santifico para eu ser salvo, não. Eu me santifico porque Ele já me salvou. Eu não prego para ser salvo, porque eu já ouvi gente antes aqui. Estava pregando na praça um certo pregador. E aí alguém falou para ele, você está aqui na praça tal. E ele prega no Gideon, esses lugares. E aí ele falou assim, é porque eu quero morar no céu. Se eu estou lá, eu falo assim, então você está perdendo seu tempo, filho. Pregar para morar no céu não vai adiantar em nada. Porque você não vai morar no céu porque você está pregando o evangelho. É a graça de Deus. E você prega o evangelho porque essa graça já te alcançou. Não é para merecer algo diante de Deus, irmãos. O texto mostra no último versículo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Está falando aí sobre uma nova criação. Jesus entrou na jogada, te salvou, agora você é uma nova criatura. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras não me salvam, mas as boas obras evidenciam que eu fui salvo pelo Senhor Jesus Cristo.
Então, a questão não é parar de viver em santidade ou parar de fazer boas obras, não. A questão é colocar tudo no lugar devido. Você tem que fazer boas obras? Lógico que você tem que fazer boas obras. Tem que viver em santidade? É claro que devemos viver em santidade. Precisamos estar retos diante de Deus? Claro que precisamos estar retos diante de Deus. Mas isso porque essa graça salvadora já nos alcançou. Não para ser, mas porque foi. Entende? Não é para ser, porque já foi. Não é para merecer algo diante de Deus, porque você já recebeu algo de Deus extraordinário, que é a sua graça. E você se move em gratidão, fazendo a obra de Deus, fazendo boas obras, vivendo em santidade, cuidando de pessoas, porque esse Deus já nos alcançou. O texto que nós lemos mostra quem nós éramos, o que Cristo fez por nós e quem nós somos hoje na presença de Deus. Olha que louco, eu falo isso e encerro. O que diferencia quem éramos e quem somos, o que muda o jogo de quem era para quem nós somos, é Cristo entrando na nossa vida. É isso que o texto está mostrando. Do versículo 1 a 3, quem você era. E ele descreve de forma extraordinária como era a nossa condição diante de Deus. Aí, do versículo 5 a seguir, ele começa a falar sobre quem já nós somos em Cristo. Mas aí no versículo 4 ele coloca aquele, mas Deus. Então significa que se Deus não tivesse entrado na jogada, a gente ainda estava vivendo daquela mesma forma que nós vivíamos. Então quem você era, quem você é hoje, só houve essa mudança porque Jesus entrou na nossa vida. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor nesse momento.